Pai do Senhor, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos nessa transmissão para mais uma lição da nossa escola bíblica. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito atual. E o tema da nossa lição é Resposta Bíblica à Depressão. Depressão. Quem já não ouviu falar dessa enfermidade da alma, depressão? Quem já não conviveu, ou sentiu, ou conviveu com pessoas que passaram por esse tipo de situação? Hoje em dia tem sido muito comum o diagnóstico e tratamento dessa enfermidade, mas nós vamos ver à luz da palavra de Deus, né? O que é a depressão e causas e como tratar à luz da palavra do Senhor essa questão tão séria, né? Eu quero ler aqui um versículo do Salmo 42, Salmo 42, versículo 11, e depois nós vamos fazer uma oração. Salmo 42, versículo 11 diz assim: o salmista ele faz um questionamento a si próprio, a sua alma, e ele dá a resposta. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse é um sentimento que todos aqueles que passam pela depressão sentem. E a resposta que ele recebe é: espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, participando de mais uma lição da escola bíblica a respeito da palavra do Senhor, pela qual o Senhor nos foi dado viver. A tua palavra é saúde para a nossa alma. A tua palavra é que edifica a nossa fé. Ela é a lâmpada para os nossos pés e por ela vivemos, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, exaltado no meio da igreja. Meu Deus, que por meio da tua palavra seja notório e conhecido que nós somos teu povo, somos teus servos. Ó Deus amado, abençoe e visita grandemente a alma de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse momento participando desta lição da escola bíblica. Fala conosco, nos dirija, cura aqueles que têm sentido sintomas de depressão e usa, Senhor, a todos nós para ajudarmos aqueles que têm passado por isso. Nós te pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje à tarde eu estive visitando minha irmã e não tenho participado dos cultos nos últimos meses por conta de ser do grupo de risco, né? Ela tem mais de 60 anos, tem diabetes, né? Precisa pegar ônibus, então não tem participado. E quando eu liguei para ela, hoje à tarde, perguntando se ela estava em casa, logo depois do almoço para fazer uma visita, ela respondeu assim com a voz bem abatida, desanimada, com aquela voz meio de choro. E eu perguntei como é que ela estava e ela começou a compartilhar que ela não estava se sentindo bem ultimamente. Então passei lá, falei, ó, vou estar indo aí. E ali ela pôde compartilhar e ela falou, eu acho que eu estou no começo de depressão. Né? E compartilhou que ela não tem tido ânimo para nada, que
A vontade dela é ficar deitada, e quando ela deita, ela só lembra das coisas ruins que já aconteceram na vida dela e chora. E ela até compartilhou que alguns dias atrás, ela mora num apartamento, ela chegou a pegar um banquinho, subiu num banquinho na sacada do apartamento, ficou olhando lá para baixo, com um pensamento assim, o que aconteceria se ela pulasse. Então, isso é depressão. Isso é uma característica de depressão. Não ter ânimo, não ter alegria, choro às vezes sem um motivo presente, né? Assim, um problema muito sério. Às vezes por problemas sérios também. Desejo de morrer. E a gente pôde ler a palavra, orar, ungir a irmã. E o mais preocupante, falei com ela ainda não é batizada. Ela já aceitou Jesus, mas ainda não se decidiu pelo batismo. E eu pude falar para ela precisa tomar uma decisão pelo batismo. E não devemos dar lugar ao diabo. Irmãos, essa questão da depressão, esse tempo de isolamento social, onde muitos estão privados de estar indo na igreja, na casa do Senhor, de estar tendo o convívio mais próximo dos seus amigos, por fazerem parte de grupo de risco. Isso tem feito muitos crentes entrarem em depressão. O diabo ele tem se aproveitado desse tipo de situação para trazer também angústia e tristeza e abater a alma de muitos. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa e buscar um socorro em Deus e na palavra do Senhor. Uma ilustração, você tem um caso que aconteceu hoje, mas um outro caso aqui que está na nossa lição, de uma mulher cristã de 31 anos, que por causa da depressão ela havia perdido o interesse em quase tudo. Amigos, vida espiritual, noticiários, cuidado da casa, da família, perdeu o interesse. Até mesmo o trabalho do qual ela tanto gostava antes da segunda gravidez já não atraía mais ela. Ela não tinha ânimo para ir à igreja, encontrar os amigos, estar com o marido ou mesmo procurar um médico. A depressão, ela tira o vigor, o ânimo das pessoas. Certamente, irmãos, existem pessoas que reagem a um estado de depressão de maneira diferente. Nem todo mundo reage igual. Há uma variedade de sintomas muito grande, que diferem em gravidade, diferem em frequência. Né? Entre os sinais de depressão, normalmente está uma tristeza profunda. Esse é um grande sintoma, uma tristeza profunda. Dificuldade para ação e reação. Também uma fadiga geral, uma visão negativa de si mesmo e da vida. Né? Perda da espontaneidade, às vezes vem com insônia, às vezes com dificuldade de concentração, às vezes com perda de apetite. Né? Vontade de não viver. Nem sempre é um desejo de suicídio, mas sempre chega aquela vontade, às vezes, de não viver mais. Embora a depressão seja um termo que não está na Bíblia, aliás, esse termo depressão, como enfermidade mental, doença mental, ele começou a ser tratado, discutido, mencionado cientificamente só no século XIX, é algo recente. E só em 1952, ou seja, 60 e poucos anos atrás, é que foi publicado o primeiro manual de diagnóstico de transtornos mentais, onde incluía ali várias
várias enfermidades mentais, doenças mentais, características e diagnósticos, né? Só em 1952. Então a depressão ela começou a ser realmente estudada, tratada com mais profundidade como uma doença no século passado, segunda metade do século passado. Então tem pouco tempo, né, de estudo sobre esse tipo de situação. Certamente, esta doença, ainda que não definida dessa forma na época do Velho e do Novo Testamento, ela já estava incluída naquilo que Jesus falava de aflições deste mundo. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, e com certeza esses sintomas de depressão já estavam incluídos ali. Em outros textos nós vemos Jó, Moisés, Jonas, o apóstolo Pedro e muitos outros personagens bíblicos passando por situações que, se fossem diagnosticados hoje, seria tratado como um período, uma fase de depressão. Esses exemplos, eles acompanhados de numerosas outras referências à dor, à tristeza que a Bíblia traz, dão uma amostra do realismo que a Bíblia e mostra realmente as fraquezas de todos nós. O desespero realístico, ele é colocado em contraste com a esperança. A Bíblia mostra o desespero daqueles que passaram por situações de depressão, confrontando com a esperança que Deus e a sua promessa trouxeram e a restauração e a cura que adveio disso. A Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, mas sim a fé em Deus. E a certeza de que gozaremos uma vida abundante no céu, independentemente do que vivemos aqui nessa terra, das dificuldades, das lutas dessa terra. Irmãos, primeira coisa, quando a gente trata desse tema depressão, é a gente procurar entender quais são as causas de depressão. Causas de depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão ela é sempre resultado de pecados. Não é verdade. Embora o pecado também pode levar a uma situação de depressão. Mas não é verdade que toda depressão é resultado de pecado. Não é verdade. Ou que todo estado de depressão é resultado de falta de fé. Também isso não é verdade. Embora a fé seja um recurso extremamente necessário para nós vencermos a depressão. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade, né? Ter dó de si, se sentir vítima do mundo. Não é verdade. Embora esse tipo de comportamento também pode levar à depressão. Também não é verdade que um cristão não possa ter depressão, porque cristãos, servos do Senhor, fiéis, podem sofrer depressão ou passar por estados depressivos. Os crentes, como todo mundo, estão expostos à doença. Crente pega gripe, crente pega coronavírus, crente tem cálculo renal, crente tem dor de dente, né? Crente pode ser acometido de câncer. Nós não estamos imunizados contra enfermidades neste mundo. A depressão como uma doença, nós não estamos imunizados. Agora, nós temos acesso ao Senhor que tem cura a nosso dispor. Nós temos os recursos para sermos curados. E quando diz respeito às doenças da alma e da mente, olha só que bênção, né? A nossa alma, ela é totalmente restaurada pela fé no Senhor Jesus e na palavra do Senhor. Depressão, então, não é como uma gripe que surge de repente. Uma gripe você pode estar bem hoje,
né? Trabalhando, estudando, brincando, tranquilo, conversando, comendo, e acordar amanhã já meio estranho, não se sentindo bem, e de repente perceber que ficou gripado. Ela surge assim de um dia para o outro, né? Em poucas horas, assim, você sente primeiro os sintomas, já se manifestam os sintomas mais fortes. Assim é uma virose, uma gripe, uma virose qualquer. Uma depressão não é assim. Ela não surge de uma hora para outra. Então, isso precisa ficar bem claro para todos nós quando a gente estuda a causa de depressão. Depressão, ela não surge como uma virose. Uma virose, ela pode surgir de uma hora para outra, de um dia para o outro. Uma depressão, não. Né? A depressão, ela vem aos poucos e precisa ser vencida. Causas de depressão. Tem causas físicas. Você sabia que existem depressões que são causadas por problemas físicos? Por exemplo, privação de sono. Né? Pessoas que, de repente, dobram turnos de trabalho ou varam aí várias noites estudando porque tem que passar num vestibular, num Enem, num concurso, ou está cobrindo férias de algum colega e aí está fazendo 2 turnos, ou trabalha já noturnamente e não está tendo folga. Então, assim, privação de sono pode levar a pessoa a um estado de depressão. Falta de exercício físico também. A pessoa que fica esse tempo de quarentena trancada dentro de casa, de segunda a segunda, e não sai para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física, porque antes desse período de quarentena ia no mercado, ia trabalhar, ia estudar, né? Ia visitar a mãe, o pai, o sogro, a sogra, o tio, né? E agora, nesse tempo de quarentena, aí tem se resguardado, tem evitado sair, mas não tem feito atividade física. E aí a falta de atividade física, a falta dos hormônios que o corpo produz com a atividade física, pode levar a pessoa a um estado de depressão. Então, faça atividade física. Né? Vai andar, vai caminhar, vai jogar bola, vai jogar peteca, né? Vai limpar a casa, sei lá, vai fazer atividade física. Efeitos colaterais de determinados medicamentos. Às vezes, a pessoa está tomando um medicamento para um outro tipo de problema, e aí o efeito colateral deste medicamento pode desencadear um estado de depressão. Alimentação inapropriada. Então daí a necessidade da gente cuidar bem do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo, precisa ser bem cuidado. Com alimentação saudável, atividade física, um período adequado de sono, né, exercícios físicos, tomar cuidado com a alimentação, com a atividade física, com descanso, porque causas físicas podem levar a estágios de depressão. Eu vou tentar pronunciar um nome aqui, Archibald Hart. Sugeriu que a depressão de Elias, logo após o seu encontro com os profetas de Baal, foi provavelmente um exemplo de depressão pós-adrenalina, de causa fisiológica, ou seja, física, que frequentemente acomete pessoas que experimentam tensão emocional elevada recente. Então esse pesquisador, Archibald Hart, ele diz que pessoas que são acometidas assim de um choque de adrenalina por uma questão de estresse ou tensão emocional prolongada, a hora que baixa aquela adrenalina, ela pode ter uma reação física e entrar num estado de depressão. Ele especula, que acredita que essa teria sido a causa da depressão do profeta Elias. Vocês lembram dessa situação do profeta Elias?
Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler aqui, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Ora, Acabe, era o rei de Israel na época, fez saber a Jezabel, sua esposa, a rainha, tudo o que Elias havia feito e como matar a espada os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles, dos profetas que você mandou matar. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Lembra que nós falamos que o desejo de morrer é um sintoma de depressão? Elias não quis cometer suicídio aqui, ele simplesmente quis morrer. Ele falou: Senhor, já basta, me leva embora. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora. Ponte neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as rochas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú ungirás rei de Israel, e Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Amém. Até aqui. Nós vemos uma situação do profeta que, depois de ter orado e permanecido sem chover por mais de 3 anos, conforme a palavra que ele havia proferido em nome do Senhor, e depois de 3 anos e meio ele orou novamente, o Senhor mandou chuva. E antes disso, o Senhor ouviu o clamor e a oração dele, que diante de toda a nação de Israel, ele pediu para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto que ele havia apresentado em oferta a Deus. E Deus mandou fogo do céu diante de toda a nação que estava ali reunida no Monte Carmelo. Então ele provou que os profetas de Baal eram falsos profetas de um falso Deus. E os profetas de Baal que faziam o povo de Israel abandonar a lei do Senhor foram mortos. Aquilo ali eu creio que foi motivo assim para glorificar enormemente ao Senhor, mas logo depois disso a gente vê que Elias entra num estado assim deprimido, ele se afasta de todo mundo, ele não quer ver ninguém, ele parte para o deserto e ele pede para o Senhor a morte. Deus manda um anjo reanimar. Muitas vezes, irmãos, Deus,
para tratar com aquele que está passando por depressão, eu diria que quase sempre, né? Precisa mandar anjos. Precisa mandar anjos para trazer uma palavra de ânimo, de alento, para relembrar o chamado e propósito de Deus para as vidas que estão abatidas, Senhor, deprimidas, para trazer um alimento que fortalece. O Senhor mandou anjo. 2 vezes o Senhor mandou um anjo falar com Elias. E por fim o próprio Deus falou com Elias. Quem sabe você não é o anjo de Deus para levar um alimento, para levar uma palavra de ânimo, de encorajamento, um apoio para aqueles que estão perto de você e passando por depressão. Deus quer usar anjos e Ele quer usar você nesse propósito, viu? Deixa Deus te usar. Apesar de muitas pesquisas nessa área, os cientistas ainda não sabem se são os pensamentos depressivos que provocam alterações bioquímicas no cérebro ou se é um desequilíbrio bioquímico do cérebro que provoca a depressão. Sabe, uma coisa é certa, eles já descobriram que o estado de depressão causa um desequilíbrio químico dentro do cérebro. Eles só não sabem ainda o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou aquela propaganda lá do Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O desequilíbrio bioquímico do cérebro ocorre porque a pessoa tem pensamentos depressivos ou os pensamentos depressivos vêm em razão de um desequilíbrio bioquímico. Eles não sabem, só sabem que está associado. Mas além das causas físicas, existem causas psicológicas também para a depressão. Estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são causa de muitos problemas de depressão. Pessoas têm problemas, às vezes, de relacionamento, algum outro problema psicológico pode desencadear estado de depressão. Por exemplo, causas ligadas à própria vida e à família. Acontecimentos importantes passados na infância ou em qualquer fase do desenvolvimento humano ligado a um contexto familiar pode levar à depressão no momento próximo ao fato em si ou, às vezes, até depois deles. Então, acontecimentos importantes na infância podem levar a um estado de depressão, ligados à própria vida ou à família. Por exemplo, a criança que passou pelo abandono de um dos pais na infância. Isso pode, num relacionamento futuro, na adolescência e na juventude, de um namoro, a pessoa abandona, isso trazer de volta a lembrança daquela dor que foi causada pelo abandono do pai ou da mãe, e isso levar a um estado de depressão. Outras causas psicológicas, estresse e perdas importantes. É bem conhecido que o estresse da vida pós-moderna estimula o surgimento de depressão. Muitos compromissos. Nós estamos vivendo um tempo no ambiente de trabalho, lá na empresa, onde as reuniões agora, elas estão sendo quase que totalmente virtuais. Treinamentos e reuniões. E isso tem um lado bom. O lado bom é que você ganha tempo com deslocamento. Você precisava, às vezes, sair de um prédio para o outro, às vezes de uma cidade para outra, para juntar um grupo e fazer uma reunião. Agora faz tudo via aplicativo de videoconferência. Só que qual é o problema por trás disso? As pessoas estão marcando muito mais reuniões do que antes. Então, o sistema tradicional em que as pessoas tinham que se deslocar fisicamente para um lugar para participar de uma reunião, de um treinamento, marcava-se 1, 2 reuniões por dia. Agora estão marcando reunião de hora em hora. E tem dia que algumas pessoas lá têm 4, 5 reuniões num dia. E o volume de serviço e de coisas que cada reunião dessa desencadeia é grande. Então as pessoas estão
sendo sufocadas por excesso de reuniões virtuais e excesso de trabalho. Isso causa estresse, e o estresse é uma das causas importantes de depressão. Principalmente quando a gente se sente ameaçado, quando somos afetados por perdas. Seja perdas na área financeira, questão de desemprego, diminuição da renda, ou a perda de um ente querido. A perda de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Isso pode ser um fator desencadeante de depressão. Nós precisamos estar atentos. Nós que passamos por esse tipo de situação e nós que temos pessoas perto de nós que têm passado por isso. Outras causas psicológicas, desespero diante de impotência. É frequente alguém ficar deprimido quando se sente impotente para resolver problemas que surgem quando entende que não há nada que possa ser feito para aliviar o sofrimento. Tá correndo um problema diante dela, não consegue fazer nada. Tem pessoas que isso serve de gatilho para uma depressão. Nem todo mundo, graças a Deus, entra em depressão por causa disso. Mas algumas pessoas sim. Pensamentos negativos, isso sim, isso tem um potencial depressivo enorme. Enorme. Todos são afetados por pensamentos negativos. E o cuidado com o que você pensa. A Bíblia diz que a gente tem que pensar naquilo que há virtude, naquilo que há louvor, que é de boa fama. Não naquilo que não tem virtude, não tem louvor, não tem boa fama. Pensamentos negativos levam a gente a um estado depressivo. Os pensamentos de uma pessoa muitas vezes determinam o modo como ela se sente. De acordo com o psiquiatra Aaron Beck, estudioso de terapia cognitiva, as pessoas deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo e as experiências de vida sobre si mesmas e sobre o futuro. Ela sempre pensa sobre o lado negativo de tudo. As pessoas deprimidas têm esse padrão de pensamento. E você começar com esse padrão de pensamento pode te levar à depressão. Outra causa é a ira não tratada. Antes disso, eu vou ler só um texto aqui em Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 7. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Como o homem, como o ser humano imaginou na sua alma, assim ele é. Aquilo que você pensa de si, aquilo que você está constantemente meditando, ele determina as suas atitudes. Então, cuidado com os pensamentos. Ira não tratada. Um ponto de vista antigo e amplamente aceito sugere que a depressão aparece quando sentimentos de ira são guardados no coração e se voltam contra a própria pessoa. Deve ser por isso que somos exortados na palavra de Deus a não deixar que a ira passar de um dia para o outro sem o devido tratamento. Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não fique irado um dia após o outro, porque isso tem potencial de trazer depressão para a vida dessas pessoas que guardam ira no coração. Pecado e culpa. Quando uma pessoa percebe que pecou, ela se sente culpada. Se ela não tratar o pecado e a culpa adequadamente, isso pode desencadear um processo de depressão. O tratamento adequado para pecado é arrependimento. Não adianta ficar simplesmente se martirizando e sentindo a culpa, porque o fato de sentir culpa por um pecado não te garante perdão e nem cura para a tua alma. Você pode se sentir culpado que for. A culpa, ela precisa te levar ao arrependimento. Eu me senti culpado, eu me arrependo. Me arrependo profundamente.
Se eu puder reparar, eu vou reparar. Se eu não puder reparar, né, eu clamo por misericórdia, mas eu me arrependo profundamente. Né? O arrependimento traz cura para pecado. Com base em Romanos 4, 25, nós podemos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para limpar as nossas culpas. Quando nós nos arrependemos, ele tira a culpa do nosso coração. Mas quando a pessoa ela já está deprimida, ela precisa que alguém lhe diga isso. Precisa dizer que Jesus morreu por ela, que Jesus pagou o preço dos pecados dela. E se ela se arrepender, o Senhor Jesus ele perdoa e tira a culpa do coração dela. É aqui que entram os psiquiatras, psicoterapeutas, conselheiros cristãos, ajudar a pessoa a se libertar da culpa. Como cristão que nós somos, nós entendemos que a culpa ela só é retirada quando há arrependimento. Efeitos da depressão. Nós vimos ali causas, né? Causas físicas, causas psicológicas. Agora nós vamos ver efeitos. O que a depressão costuma causar? Os efeitos dela. Em geral, quanto mais profunda a depressão, mais intensos são os seus efeitos. A depressão pode acarretar alguns dos seguintes efeitos: sentimento de incapacidade, gerando infelicidade. Né? Pessoas deprimidas costumam se sentir para baixo, sem esperança, são críticas de si mesmas, infelizes e não têm entusiasmo para nada. A depressão pode causar doença física. Por exemplo, a tristeza que acompanha o luto e a solidão tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. Então a pessoa, o estágio de depressão, pode abater a imunidade dela e deixá-la sujeita não só a pegar viroses, né, coronavírus, gripes, resfriado, mas também outras doenças oportunistas que aparecem, né? Por exemplo, herpes e outros vírus que boa parte da população já tem, e uma psoríase, e aí aqueles que o sistema imunológico está bom, está combatendo isso. Se a imunidade cai, aparecem essas doenças oportunistas. A depressão também causa baixa autoestima, né? Retraimento. Uma pessoa que está desanimada, desmotivada e entediada com a vida, muitas vezes apresenta baixa autoestima, autopiedade, falta de confiança em si mesmo e um forte desejo ilógico de se isolar, de se afastar das pessoas. Tem também a questão da tendência suicida. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida direto ou indiretamente. É um meio de fuga, não é uma solução. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio. Então, não pense que toda pessoa que está deprimida pensa em suicídio. Mas muitos que estão deprimidos, muitos pensam em suicídio. Pensam em dar fim à própria vida, a escapar de uma existência que está fazendo ela sofrer. Irmãos, nós como cristãos sabemos que o sofrimento nesta terra nem se compara ao sofrimento do inferno, né? Então, o suicídio não é garantia de se livrar de sofrimento. Jó, naquele momento de grande luto, de grande dor, de grande perda, de enfermidade gravíssima que ele passava, ele desejou a morte. Capítulo 3 de Jó, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que deram-se a notícia aos meus pais, nasceu um menino. Ele diz, eu preferia ter sido um aborto e nunca ter visto a luz. Então, assim, ele estava num estágio assim, de sofrimento tão grande que ele desejou morrer. E ele falava para o Senhor,
ter compaixão dele e abreviar a vida dele logo. Embora ele não jamais tentou se matar, né, mas o pensamento de morrer estava ali na cabeça de Jó. Então, são efeitos que um estágio de depressão eles costumam causar. Agora, como ajudar quem está passando por depressão? Como cristãos conscientes, estamos certos de que a maioria das pessoas não se livra da depressão de uma hora para outra, como se livra também de uma virose. Uma virose ela vem de repente, também tem um ciclo determinado, né, de 3 dias a 1 semana, dependendo da virose, e desaparece. E a depressão, né, não se livra assim também de uma hora para outra, não. Nós também conhecemos os recursos terapêuticos que temos à nossa disposição na Palavra de Deus, acima de tudo. Temos a esperança que o Evangelho nos traz. Essa perspectiva é que nós vamos estar apresentando a seguir as possibilidades de ajuda aos depressivos, que podem ser úteis tanto para quem está passando por depressão, como também para você que quer aconselhar pessoas que estão passando por isso. Primeira coisa, lide com a causa. Tá? Como vimos na primeira parte da lição, a depressão pode ter causas de origem física ou psicológica. Para tratar a depressão de forma eficaz, é necessário, na medida do possível, identificar a causa. A gente precisa tentar ajudar a pessoa a identificar qual é a causa. É física? É falta de sono? É estresse no trabalho? É psicológica? Qual é a causa? A gente precisa ajudar a pessoa a identificar a causa e aí tratar a doença a partir da causa e não só do sintoma. A pessoa está deprimida e não consegue dormir. Aí dá um remédio para ela dormir. Mas se a causa não é essa, não vai resolver. Ela vai tomar remédio para dormir a vida toda. Precisa tentar identificar a causa e ajudar a pessoa a tratar a causa, não só o sintoma. A pergunta correta não é o que eu estou sentindo, e sim o porquê estás abatido, ó minha alma. Lembra do Salmo 42:11? Se eu estou sentindo deprimido, a pergunta a fazer para mim é: o que eu estou sentindo? Eu estou assim, assado. A pergunta correta é: por quê? Por que estás abatida, ó minha alma? Confie em Deus. Segunda coisa. O apóstolo Paulo, através de suas experiências e do estudo das Escrituras, tinha aprendido a confiar em Deus. Ele diz lá em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele fala dos momentos de perseguição, de prisão, de fome, né? de perigos de assalto, de dormir ao relento, de ter abundância de coisas e de ter escassez de provimento. E ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque o meu contentamento é Deus, não são as circunstâncias. Isso ajudou Paulo a evitar a depressão, viu? Paulo não tem nenhum registro de que ele esteve deprimido em algum momento. E olha que ele passou por muitas coisas difíceis que levariam muitos de nós a uma depressão. Contudo, é preciso lembrar aqui que não basta dizer às pessoas deprimidas, olha, confie em Deus que a depressão irá embora. Embora isso seja uma verdade, não basta só falar isso. Isso é simplificar demais o problema, podendo até piorá-lo. Muito mais proveitoso do que isso é o apoio que a comunidade, que a igreja, que os irmãos dão, dizendo, estamos do seu lado nesse momento de dor e vamos orar por você. É isso, estamos com você, estamos do teu lado, estamos orando, vamos orar. Apesar, às vezes, da gente não conseguir compreender completamente o que está acontecendo, porque nem sempre a causa de depressão ela é lógica, às vezes ela é ilógica, ela é irracional.
mas a gente pode estar ali do lado, dando apoio e orando pela pessoa. Prepare-se para lidar com o desespero, você que quer ajudar. Quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor e bem informados o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de tudo, podemos enfrentar melhor o desalento. Então, você quer se preparar melhor para não cair em estado de depressão? Seja realista, né? Encare a vida como ela é. A vida é um desafio, há aflições nessa vida, né? Nós vamos experimentar dores nessa vida, mas nós podemos enfrentar tudo sabendo que Deus, Ele tem sempre o controle de tudo. E nós podemos confiar nele. Isso nos ajuda a entrar num estágio de desespero e de depressão. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Há pessoas que entram em depressão porque sua mente está presa a injustiças ou fracassos do passado, injustiças que fizeram com ela, não foi reconhecida, não foi dado. Então, isso aí começa a criar raiva, né? E isso aí pode virar depressão. A maioria de nós precisa de ajuda para aprender a lidar corretamente com problemas como esses, de fracassos ou injustiças. Entender que precisamos de ajuda e procurá-la já é o primeiro passo para alcançar cura. Entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe no processo. O apóstolo Paulo considerou seus fracassos como ganhos e aceitou as injustiças de seus irmãos como oportunidade para exercer perdão e dependência de Deus. Filipenses 3, versículo 7 a 11, Paulo escreve: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Confronte modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar sua própria maneira de pensar e a dos outros, também isso pode evitar a depressão ou reduzir sua insanidade. E reduzir sua intensidade. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus e pensar as coisas que são boas, positivas e justas. A Bíblia diz que nós devemos pensar, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É isso que a gente tem que ocupar o nosso pensamento. Procure apoio. Há muitos estudos que comprovam que pessoas religiosas estão menos propensas a determinados tipos de males do nosso tempo, e a depressão é um deles. Estão menos propensos. Não quer dizer que não estejam imunes, mas estão menos propensos. Pessoas que oram com frequência, que meditam na palavra, que procuram ajudar os outros, estão menos propensas a cair em depressão. Por isso as igrejas podem ser comunidades terapêuticas, onde as pessoas se sentem bem-vindas e aceitas. Um exemplo disso é a história do filho pródigo, né? O filho foi embora, depois num estado terrível, ele volta e, embora tivesse um irmão mais velho ali cheio de censura e crítica, tinha ali também na casa, né, na igreja, um pai transbordante de amor pelo filho que estava arrependido e voltava para casa, que animou, que encorajou, que acolheu aquele que estava enfermo, não só no físico, mas principalmente na alma.
Dedique-se aos outros, né? Os alcoólicos anônimos demonstram que as pessoas que vivenciam determinado problema contribuem para a sua própria cura quando se dedicam a ajudar os outros. Então, quem tem um problema de alcoolismo está ali num grupo de alcoólicos anônimos, está ajudando outros, enquanto ele mesmo está lutando contra, ele tem muito mais sucesso do que se ele estivesse ali lutando contra o vício sozinho, sem estar ajudando o outro. Então é importante a gente ajudar as pessoas. Podemos dizer que cuidar das feridas dos outros nos ajuda a sarar das nossas próprias feridas. Por esse motivo, a Bíblia oferece diversos mandamentos de mutualidade. Por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pratique e incentive a prática de exercícios físicos. É a última dica aqui. Uma boa alimentação, exercícios físicos regulares podem ajudar em muito o nosso organismo a enfrentar melhor as doenças, qualquer doença, inclusive essa pandemia de Covid-19 que o Brasil tem enfrentado, o mundo tem enfrentado, né? Boa alimentação, atividade física regular, isso te ajuda a ter um organismo mais preparado para enfrentar doenças. E doenças emocionais, mentais, como depressão, por que não? Não custa relembrar que a depressão é uma doença. Nas leis cerimoniais do Antigo Testamento e nos princípios da mordomia do corpo no Novo Testamento, né, já citamos anteriormente que nosso corpo é templo do Espírito Santo, Deus demonstra grande interesse na boa saúde dos seus filhos, né? Lá no Novo Testamento, havia algumas recomendações ali de alimentos a ser evitados, mas o Senhor ele está sempre preocupado com a boa saúde nossa. Concluindo, então, irmãos, o tema da lição de hoje, o teólogo e escritor Gary Collins, referindo-se a um ministro cristão, faz a seguinte citação. Olha a citação do Gary Collins. Todo indivíduo que pensa já ter colocado todo o caminho de Deus convenientemente organizado numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que esse indivíduo tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos de vida e morte. Deus não tem nenhum modo estereotipado de fazer o que faz. Ele livrou Pedro da prisão, mas deixou João Batista numa masmorra para morrer. Eu aceito tudo que Deus faz, não importa como faça. Esse irmão via a vida de maneira realista. E isso é algo que pode ajudar os conselheiros e aconselhados a lidar melhor com o problema da depressão. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Tem uma visão realista do mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo morreu, mas venceu o mundo. Ele ressuscitou. E ele disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse que viria nos buscar. Alguns têm partido, têm ido na nossa frente, mas o fato é que todos estaremos um dia com o Senhor na glória. Deus abençoe, conforte, console o seu coração, em nome de Jesus. Amém.